Olá, alunos da Escola Teológica Embaixada, alunos do curso de treinamento ministerial, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento aos nossos estudos. Na aula passada aprendemos ali sobre os sinais da volta de Cristo, que culminará ali, com um período de avanço do Evangelho do Reino, um período de apostasia, onde o anticristo se prepara para se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus, agindo como Deus. Hoje nós vamos estudar a segunda parte, pelo menos vamos iniciá-la. Nós vamos para a unidade 2, a tribulação. O governo do anticristo e as bodas do cordeiro, ok? Vou tentar falar hoje, a princípio, a respeito da tribulação. Creio que no próximo vídeo eu vou falar sobre anticristo e arrebatamento da igreja, certo? Talvez eu avance um pouquinho a questão do anticristo e o arrebatamento a gente deixa para um vídeo só, exclusivo para esse entendimento. Mas esse tema que é a tribulação, os 7 anos na Terra, ele vai tomar um bom tempo dessa aula, porque a gente vai estudar algumas teorias teológicas que existem por aí, e elas são conflitantes entre elas, certo? Dê uma olhadinha no vídeo da aula passada, para ver se tinha algum comentário, alguns elogios, muito obrigado. Você que fez ali o seu comentário, deixou a sua opinião ali, mas não tinha nenhuma pergunta. Eu vou deixar aqui o meu contato, tá? Meu telefone está aqui, o e-mail, vou mandar também no PowerPointzinho para vocês. Se você quiser adquirir um livro meu, se você quiser deixar uma pergunta, aí as perguntas eu sempre respondo no próximo vídeo, tá certo? Você pode mandar ali no meu WhatsApp pessoal, se você quiser eu não te identifico, mas talvez a sua dúvida aí ela gere ali um esclarecimento, para muitos. Então não se acanhe, participe comigo aí no enriquecimento dessa aula, tá bom? Vamos lá? Quando a gente fala de tribulação, de presença do anticristo na Terra para governar, num período em que Cristo está voltando e as coisas estão acontecendo em paralelo nos céus e na Terra, a gente tem que se basear nas profecias de Daniel. O livro de Daniel, ele é um mini apocalipse. Então já fica aqui o dever de casa para vocês, ler o livro de Daniel, tá certo? Um livro bem curtinho, mas bem gostoso de se ler. Livro de Daniel, deixa eu só botar a referência para vocês, se eu não me engano, Daniel capítulo 9, do verso 24 a 27, ele diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão profética e a profecia e para ungir o Santíssimo. Qual que é o entendimento aqui? Que 70 semanas seria o período em que as profecias todas seriam cumpridas, o anticristo viria, o Messias, Jesus Cristo, primeiro viria o Messias, Jesus Cristo, depois viria o anticristo e depois, uma restauração, de tudo, um tempo de santidade, de justiça, que é o milênio. Então, desde essa profecia, e o cumprimento dessas 70 semanas, nos leva à nova dispensação do reino milenar. O verso seguinte diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso aqui acontece em Esdras. Então, de Esdras até a vinda de Cristo são 463 anos. Então, seriam 69 semanas vezes 7 anos, 463 anos. O príncipe, entre a vinda do Messias, virá o príncipe, e esse príncipe aqui é o anticristo,
e haverá 7 semanas e 72 semanas, e as ruas e o muro se edificarão, mas em tempos angustiosos. Então, até 69 semanas, né, a vida seria contínua, né, as profecias seriam cumpridas, e na semana de número 69 viria esse príncipe, que é o anticristo. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que é o anticristo que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Então aqui está falando, né, de um período após o corte do Messias, após, né, o período da morte de Cristo, e que viria esse príncipe. Ele vem para destruir o santuário, e que haveria guerras e assolações nesse período de vinda do anticristo. E aí o último versículo aqui fala sobre essa última semana em que este príncipe, o anticristo, estará governando a terra. Ele firmará aliança com muitos por uma semana. E aí o entendimento, né, de 7 anos, que essa última semana seria um período de 7 anos. A tribulação seria um período de 7 anos. E na metade da semana, né, 3 anos e meio após a vinda do anticristo, ele fará cessar o sacrifício e a oração, e sobre as asas das abominações virá o assolador, isso é até a consumação. Isso aqui bem resumidinho, tá? A gente poderia trazer ali uma aula de 2 horas só sobre Daniel. Mas aí eu vou passar um quadro para vocês aqui. Então aqui, ó, 7 semanas mais 62 semanas, 69 semanas, desde o decreto de restauração da ordem de Jerusalém, isso lá em Esdras 7, até a vinda do Messias, conta-se as 69 semanas, 483 anos. Aí vem a era da igreja, né? Cristo é tirado, vem a era da igreja, e após a era da igreja, então, conta-se mais uma semana, que é a vinda do anticristo, tá certo? Então a gente se baseia no estudo do fim dos tempos em Apocalipse, né? Tendo o próprio Apocalipse referência sobre o livro de Daniel, ok? Então, o livro apocalíptico do Velho Testamento é Daniel e do Novo Testamento é Apocalipse. Perguntas me façam nos comentários ou no WhatsApp e eu vou responder na próxima semana, porque o que eu passei em 5 minutos aqui, né, leva-se talvez semanas, meses para eu ter um entendimento completo a respeito disso tudo. Um outro entendimento que eu quero trazer para vocês a respeito da última semana de Daniel, tá? O que seria essa última semana? De acordo com a teoria mais aceita no meio pentecostal, o pré-tribulacionismo, as coisas acontecerão dessa forma. Logo a seguir eu vou explicar um pouquinho sobre as outras teorias teológicas, porque talvez você ouça por aí e você fique com dúvidas, ou diga, isso não é verdade, isso é falso ensino, e não são teorias válidas, né, que todas elas se confirmam biblicamente, mas que elas têm ali as suas tendências, né, são escolas com entendimentos diferentes. Mas o mais aceito, né, principalmente no mundo pentecostal, é essa questão da última semana de Daniel, que vai acontecer dessa forma. A igreja será arrebatada antes da vinda do anticristo. Após o anticristo vem e ele faz um acordo de paz com Israel e com as demais nações. Então ele seria aquele príncipe que virá para governar o mundo, ou para influenciar o mundo como um grande salvador da humanidade. Por isso que a vinda do anticristo ela virá num tempo de caos e assolação, certo?
guerras, rumores de guerras, os sinais se intensificando, a apostasia avançando, fomes, guerras, pestes e terremotos, e ele vem para trazer assim uma solução a nível mundial. Claro que ele vai encontrar oposição em algumas nações, em alguns blocos, até para que aconteçam as guerras previstas no Apocalipse, mas esse é o tema provavelmente da quarta aula. Então ele viria e os 3 anos e meio ele governaria com certa facilidade, com poder, seria o período de tribulação. Nesse período aqui, aqueles que não foram levados com Cristo vão ser atribulados. Aqueles que não receberem a marca da besta vão ser atribulados, e o restante dos últimos 3 anos e meio já tem aí todo um momento de profanação, em que o anticristo ele se revela como um ser maligno, como um enviado de Satanás, e nesse período aqui Deus envia um julgamento sobre a terra. Nesse período aqui o anticristo assola a terra, e nessa segunda parte, não somente o anticristo assolando a terra, mas o próprio Deus Altíssimo enviando julgamentos sobre a terra para trazer destruição ao governo do anticristo. Esse período aqui nós vamos estudar também na quarta aula, no quarto vídeo desse tema, tá certo? Então a tribulação teria 7 anos, e esse período de 7 anos em paralelo, nós seremos arrebatados por Cristo, e esses 7 anos nós estaremos com Cristo no paraíso, um período de julgamento dos santos e bodas do Cordeiro. Um período em que Jesus Cristo vai nos julgar segundo as nossas obras e vai nos recompensar segundo aquilo que tivermos feito, Vamos receber galardões para que a gente possa governar, então, quando ele vier no fim da grande tribulação. Então, a semana ela continua aqui, com a vinda de Cristo, a batalha do Armagedon, a destruição de tudo. Estou resumidinho, mas a gente vai avançar nisso durante as aulas. Ele destrói o período de governo do anticristo e instaura o seu reino milenar sobre a terra. Ok? Então, as 7 semanas, anticristo, volta de Jesus e em seguida reino milenar. Após o reino milenar, juízo final e eternidade. Essa seria a cronologia da teoria teológica do pré-tribulacionismo. Então aqui eu tenho essas 3 divisões: entendimentos pré-tribulacionista, mid ou mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. Isso tudo vai no slide para vocês, tá? Então, o entendimento pré-tribulacionista é que a igreja é arrebatada antes da vinda do anticristo. A igreja é levada, existe então o período de grande tribulação, os 7 anos aqui, com o anticristo reinando, e depois a volta da igreja para reinar com Cristo. Qual que é a grande vantagem dessa teoria? É de que nós, os salvos, não seremos atribulados na grande tribulação. Eu particularmente creio nisso. Por quê? Porque se uma vez que nós fomos salvos e não há a possibilidade de sermos dessalvos, uma vez que o Espírito Santo gruda em nosso espírito, nós somos salvos, isso pela graça, não é por obras, não é por pecados ou santidades, certo? Isso vai definir os nossos galardões. Mas a salvação, uma vez realizada, ela não pode ser desfeita. Então o que acontece? Para que a gente não corra o risco de entrarmos no governo do anticristo e tomarmos a marca da besta, e a Bíblia diz que aquele que
toma a marca da besta e é condenado à morte do fogo eterno. Então, para que isso não aconteça, né? Ou seja, da forma que é impossível de um cristão perder a salvação, então também será impossível que esse cristão tome a marca da besta, porque senão aqui entramos numa incongruência, né? Um paradoxo. Como é que o salvo pode ser condenado? Então, um forte indício de que seremos arrebatados antes da vinda do anticristo é essa questão da própria salvação. Então, as pessoas nos dias de hoje, né, principalmente aí com vacina de Covid, eu pessoalmente já ouvi pessoas dizendo, né, dos fake news aí, eu não vou tomar a vacina porque é a marca da besta. Você acha que Deus permitiria que fôssemos enganados? Você tendo um Pai que é onisciente e poderoso para todas as coisas, vai deixar que você seja enganado e tome a vacina ou tome a marca por engano? Não. Deus, ele não se engana, ele não deixa que os seus filhos se percam. Então a marca da besta, nós vamos aprender isso um pouquinho mais para frente, quando ela vier, ela vai ser uma decisão deliberada. Eu reconheço esse príncipe, esse Messias, que é o falso Messias, como o Salvador do mundo, e sim, eu faço aliança com ele, com o governo dele, e tomo a marca da besta. Então isso é uma aliança. Da mesma forma como Cristo faz uma aliança com os seus, o anticristo também fará uma aliança. Então, a Bíblia diz que, se possível, seríamos enganados, mas não é possível. Então, por isso que essa teoria pré-tribulacionista, ela defende o arrebatamento antes da vinda do anticristo, para que a igreja não corra o risco de tomar para si a marca da besta e ser condenada à eternidade. Então, recapitulando, igreja arrebatada antes da vinda do anticristo, o anticristo vem, engana os povos. Aqui nesse período, aqueles que se negarem ao anticristo serão perseguidos e mortos, e muitos serão salvos aqui por perseverança. Aqueles que não tomarem a marca da besta, eles terão uma segunda chance aqui no reino de Cristo. Certo? Então Jesus Cristo viria, no fim da tribulação, para implantar o seu reino milenar nessa terra, conosco, reinando com ele, e depois viria juízo final e eternidade. O segundo pensamento é o pensamento mesotribulacionista, que diz que a igreja, ela entraria no período da tribulação, e ela só seria arrebatada no meio desse período. Então a igreja, ela sofreria os açoites do anticristo. O anticristo viria, governaria sobre a terra, perseguiria os cristãos com veemência, e aqui provavelmente haveria então a possibilidade do cristão ser marcado com a marca da besta e consequentemente perder a salvação. Isso para mim é um entendimento antibíblico. A não ser que a igreja atravesse a tribulação sem que ainda tenha se implantado a marca da besta. Mas eu não creio no crente salvo tomando a marca da besta, nem que seja forçado, obrigado. Mas há um pensamento muito forte de que a igreja precisaria ser atribulada, para ser provada como se prova o fogo. Então, o pensamento pré-tribulacionista diz que na metade da tribulação, com o anticristo na terra, é que nós seríamos levados, e então viria o milênio. E o entendimento pós-tribulacionista diz que a igreja passaria todo o período de tribulação, inclusive o juízo de Deus sobre a terra, toda a destruição da terra, e só no fim ela seria arrebatada. Se isso aqui for uma verdade, poucos serão os que vão restar com vida, porque será um período de grande terror sobre a terra. Ok? Mas todas essas teorias, elas são válidas conforme o entendimento teológico, dos que perdem salvação, dos que não perdem,
dos reformados, dos pentecostais, e é interessante você aprender sobre cada um desses entendimentos. Existem outros que vão além, que não levam o Apocalipse ao pé da letra de forma nenhuma, que entendem, né, que isso já está acontecendo, que o anticristo já é toda a maldade que acontece sobre a Terra. Então existem muitas teorias. Qual é a certa? Hoje nós não sabemos, mas um dia nós iremos saber, ok? Então vamos lá. Olha só o que diz Mateus 24, acho que eu li isso na aula passada. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos às nações, e então virá o fim. Eu creio que nós estamos muito próximos disso, principalmente com o advento da internet. A pandemia potencializou isso. Essa aula de hoje ela pode ser assistida em qualquer lugar do mundo, né? Antes da pandemia eu me limitava a uma sala de aula. Então hoje o evangelho ele foi potencializado, né? De uma forma exponencial. Então eu creio que esse sinal ele está se cumprindo. Então virá o fim. E como será o fim? Quando a gente ver que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então é preciso que a gente leia o livro de Daniel para saber o procedimento todo desse abominável aqui sobre a terra, como é que ele vai vir, os seus enganos. Quando a gente perceber, lá está o abominável, está chegando, então virá o fim. E espero que a gente seja levado para não sofrermos as consequências da tribulação. E ele tem um entendimento, né, de que é 7 anos por causa da última semana de Daniel. Durante uma semana ele fará acordo, na metade da semana ele se revelará, né, em 3 anos e meio ele se revelará como o maligno. Olha só o que diz Daniel 27, também já li. Firmará uma aliança por uma semana. Firmará uma aliança com muitas nações, não todas. Haverá oposição. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Então virá o assolador. Até a consumação, até que Cristo venha e aquilo que Cristo determinou sobre o anticristo seja derramado. Daniel 11, já 2 capítulos à frente, olha o que a Bíblia fala, né, o profeta Daniel fala sobre o anticristo. Este rei fará conforme a sua vontade, porque ele receberá domínio das nações. E vai se levantar e vai se engrandecer sobre todo Deus. Ele não somente será um ser político, um influenciador, mas ele será tido como uma divindade. Pastor, mas como isso? Como é que uma pessoa pode ser tida como uma divindade? É só a gente voltar na história, no tempo dos faraós. Os faraós, eles diziam que eles eram deuses, que eles tinham poder como Deus. Então, esse é um entendimento de que, né, que estará ali sobre o governo do anticristo. Por isso que precisa de apostasia. Por isso que o engano hoje vem levando as pessoas a desacreditarem de Deus e acreditarem em fábulas, né, em coisas misteriosas, em entidades, né? Vem preparando as crianças ali, desde leitura dos Harry Potter da vida, as sagas Crepúsculo, Lobisomem, Vampiro e tudo muito bonito, né? Magias, e esse mover de desacreditar-se em Deus, né? Então é preciso que haja um mover de apostasia para que aí quando o anticristo vier fazendo sinais, prodígios e maravilhas, ninguém tenha dúvida, poxa, realmente ninguém fez isso como ele faz, então ele é o nosso Deus. E contra o Deus dos deuses, contra o Deus verdadeiro, ele falará coisas espantosas. E será próspero, ele será bem sucedido nesse engano. Até que a ira se complete. Porque aquilo que está determinado será feito. Até que Deus diga, agora eu venho para destruí-lo.
A Bíblia dá um entendimento que ele vai ser um grande líder, né? Uma pessoa que ele vai tomar a frente da nação. Ele vai provavelmente solucionar ou trazer ali, né, como bom político, as promessas sobre guerras, crise, pobreza, desigualdade, doenças. E ele vai convencer, né, através da diplomacia, de persuasão, sutileza. A Bíblia fala bastante sobre o anticristo. Apocalipse 13, capítulo 1 diz: vi subir do mar uma besta, um ser superior, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E o dragão, que é Satanás, deu-se o poder, o trono e poderio. Assim como Deus deu o poder e a autoridade e o trono para Cristo, aqui Satanás dá o poder, o trono e a autoridade para o anticristo. E uma das suas cabeças foi ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Provavelmente um grande evento, né, vai acontecer com ele. Ele vai ser atacado, ele vai morrer e ele vai ressuscitar. Está vendo aí o engano? E a terra vai se maravilhar após a recuperação do anticristo e vão dizer: ele é o nosso Deus. Segunda Tessalonicenses diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera desde Adão, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado de fato o iníquo. Esse aqui é o entendimento que embasa que algo vai ser afastado da terra para que o anticristo venha. Provavelmente o Espírito Santo será tirado, e quando o Espírito Santo é tirado, a igreja vai com ele, certo? Porque é uma junção entre o nosso Espírito e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo é tirado, a igreja é tirada, então vem o anticristo. Então aqui precisa ter um entendimento. Não é Satanás que diz a hora e o dia que o anticristo virá, mas sim Deus é que determina. Pronto, Satanás, pode mandar o teu anticristo. Então, durante toda a história, vários anticristos provavelmente foram preparados, porque se Satanás ele não sabe, então a qualquer momento ele tem que ter o seu maligno pronto, né? E a gente já viu na história homens que se destacaram com a sua malignidade, desde a história antiga até a história moderna, ali 70 anos atrás, com Hitler, né? Entre tantos outros. A questão é que Satanás sempre está preparado ao comando de Deus. Daniel 7 diz que ele tem uma boca que fala grandes coisas, e o seu parecer é mais robusto que os seus companheiros. É uma pessoa de grande porte, de grande influência. Daniel 11 diz: um homem viu que não tinha a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Cristo é da linhagem de Judá. A linhagem de Judá ela foi escolhida para trazer o rei sobre Israel, o rei sobre o povo de Deus. Rei só pode vir da linhagem de Judá, né, perante a nação de Israel. Então, ele não tem a dignidade real. Ele não é de Judá como Cristo é. Mas caladamente, astutamente, como um ladrão, ele com engano tomará o reino para si. Assim como ele fez com Adão e Eva. Com engano, ele tomou o reino para si. Daniel 8, por isso a importância de se ler o livro de Daniel. Fortalecerá o seu poder, mas não pela sua força, porque ele tem a força de Satanás sobre si. E destruirá maravilhosamente, ele vai destruir conforme o seu bem-querer, e será próspero na sua destruição. E fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Todo aquele que fizer uma aliança com Deus, que crer em Deus no período da tribulação, será perseguido e morto. Tudo que é de Deus, que se faz ali uma alusão a Deus, a Bíblia diz que o anticristo destruirá.
Daniel 8,2 diz: pelo seu entendimento fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança. Ou seja, ele é o Deus da destruição. E se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Aqui está dizendo que quando Cristo vier para destruí-lo, o anticristo vai se levantar contra ele com o seu exército, mas Cristo o destruirá pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz isso um pouco mais à frente. E é o que eu disse, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então aqui um entendimento de que o templo ele vai ser reerguido, mas para receber o anticristo. O templo ele não precisa ser reerguido para receber Cristo. A Bíblia diz que quando Cristo vier, ele vai reconstruir o templo e vai se assentar. Mas hoje nós vemos todo um mover nesses dias do Oriente Médio de restauração do templo. E isso vai causar guerras e pavor, mas é uma preparação de reconstrução do templo para que o anticristo possa tomar posse, possa governar ali. Então não se engane quando você vê histórias de Israel e o templo, isso aí é uma preparação para o maligno. Não precisa mais disso, não precisa mais sacrifício, Isso não é para nós, isso aí é para aquele que foi enganado e está aguardando o príncipe do engano. Olha só, Apocalipse 13, 11 a 13, o que diz? Vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres e que parecia ser cordeiro, mas era um dragão. Então aqui está falando do falso profeta, outra besta, outro ser superior, que ele parece ser de Deus, mas é de Satanás, e exerce todo o poder do anticristo na sua presença. Ou seja, o anticristo ele vai ter ali o seu falso profeta, ou o falso sistema religioso para amparar a sua divindade, para confirmar, como se um papa, como se um grande líder dissesse: olha, eis aí o nosso Deus sobre a terra, eis aí o nosso Salvador. E esse falso profeta, ele também vai fazer sinais e maravilhas. Então o povo não vai ter como duvidar dele. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Então, o anticristo ele terá não só todo o apoio militar e político, mas o poder religioso, ele será enganado de tal forma, ele será moldado de tal forma no engano, que ele embasará: olha, este homem é o Cristo, é o Salvador. Então, um falso profeta enganando o povo para que creia no falso Cristo. Assim como Jesus tinha o seu João Batista, que arrebanhava os seus seguidores ao arrependimento e dizendo: eis ali o Cordeiro de Deus. E esse aqui vai dizer: eis ali o nosso Salvador. É Satanás plagiando Deus desde o princípio. Olha só o que diz Apocalipse 13. E os que habitam na terra com sinais... ele engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. Então ele produz sinais e maravilhas, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem à besta, aquela que recebeu a ferida e viveu, e foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou seja, vai ter um sistema tão organizado, Aqui talvez a gente, quem escreveu essa época, as pessoas dizem: mas como é que o anticristo, como é que essa besta, esse ser superior, ele vai falar em todos os lugares e teremos que prestar culto? Hoje, em toda casa, em toda mão tem um celular.
né? Então, hoje o mundo já está preparado para isso. Então, provavelmente, esse sistema ele vai exigir adoração ao anticristo. De tempo em tempo, você tem que parar tudo o que está fazendo e ligar o seu... Isso é uma conjectura. Ligar o seu smartphone e virar a imagem da besta. Você precisa adorá-la, porque ela vai estar te vigiando também. É como se você prestasse um pedágio, um tributo. Tem um livro muito interessante, de 1984. George Orwell, se eu não me engano. Eu li recentemente. E ele traz ali uma distopia, né? Um sistema ali governamental em que as pessoas elas precisam, né? Elas são vigiadas o tempo inteiro e precisam prestar reverência a esse sistema político, senão são perseguidos. Mas isso é uma ideia que vem da Bíblia. Então, para você ver como esse avanço tecnológico também ele está preparando tudo para que a gente seja vigiado, controlado e preste tributo, preste reverência à besta, ao anticristo. Apocalipse 13, 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a língua, tribo e nação. Aqui é um versículo que traz o entendimento do mesmo tribulacionista, de que o anticristo viria sobre a terra, destruiria todo aquele que é de Cristo e então ele receberia o poder para governar. O entendimento de que a igreja passaria por tribulação, seria destruída e aí então o anticristo ele teria autorização para governar. Se isso aqui for verdade, né, vai ser terrível. Infelizmente, o cristão, então, ele sofreria demasiadamente. Espero que não seja assim. Ele governará com consentimento internacional. A Bíblia diz, os 10 chifres são 10 reis que não receberão reino, mas receberão juntamente com a besta, ou seja, uma nova ordem mundial. Isso aí é muito ouvido, né, nesses entendimentos aí conspiracionistas, mas a própria nota de dólar tem ali, de $1 tem ali, novos órgãos seclórios, nova ordem mundial. Então o sistema do engano ele vem preparando, né, preparando toda a terra, né, com a sua influência para que esse novo governo seja implantado. São 10 potências, talvez 10 blocos, né, de nações, de continentes separados ali, que vão se levantar no mesmo período que o anticristo se levantar. E o anticristo vai ser o líder dessas nações. E eles têm todo o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Então o mundo vai ser dividido, né, uma nova reorganização mundial, e esses príncipes, esses reis, esses presidentes elegerão o anticristo como o chefe supremo, né, global. Sempre lembrando que haverá nações opositoras. E aqui a questão mais polêmica, em Apocalipse 13, né, de que forma esse governo mundial funcionará. A gente sabe, né, que haverá ali todo um sistema de vigilância e que nós precisaremos, sei lá, bater um ponto, né, ou passar a marca ali para, né, uma reverência. Mas olha só, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. Só vai ser civil. A pessoa só vai ter ela só vai ter uma identidade social se ela tomar para si a marca da besta, na mão ou na testa. Se a pessoa não tiver a marca, ela vai ser marginal da sociedade, vai ser presa, vai ser perseguida e morta. Se nesse período, caso a igreja já tenha sido arrebatada, ficarem aqueles que disserem, poxa, bem que a minha avózinha dizia, bem que o pastor Márcio falou, bem que o pastor Marco pregou, e eu não acreditei, mas agora eu acredito.
e a pessoa disser assim, não vou tomar a marca da besta porque é uma aliança com o anticristo, essa pessoa vai viver à margem da sociedade. Não somente como um marginal, mas será um opositor. Né? Vai ser um inimigo do governo. Ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome, ou o número do seu nome. Então a gente, né, às vezes a pessoa diz, é a marca da besta. Sim, é a marca, mas ela pode ser na mão, pode ser na testa, pode ser o nome, pode ser um sinal ou um número. Talvez cada um desses blocos dos 10 países conjuntos vai adotar um sistema diferente conforme a sua tecnologia, mas aqui, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, somente quem tem entendimento vai saber calcular o número da besta, porque é o número de um homem, o seu número é 666. Então, é uma marca que não será explícita. Só quem tiver entendimento é que vai saber desvendar. Isso aqui é a marca da besta. Esse que nós cremos que é Deus, ele não é Deus, ele é o anticristo. Então, por isso que eu digo que provavelmente os cristãos verdadeiros já não estarão aqui, porque a Bíblia diz que é impossível que nós sejamos enganados. Mas, caso você fique, uma dica que eu dou é invente uma calculadora para calcular o número da besta. Você vai ganhar muito dinheiro, viu? Porque vai precisar calcular para saber se é ele. Brincadeira à parte, vamos lá. Olha só, mais uma referência sobre a marca da besta lá em Apocalipse 15. Um anjo dizia com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou na mão, também o tal receberá o vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Resumo, quem tomar a marca da besta vai ser condenado ao lago de fogo e enxofre. Isso aqui é um forte indício de que o salvo não pode ser condenado, ok? Que o salvo provavelmente vai ser levado, porque nesse período quem tomar a marca automaticamente estará condenado. Por isso que não há possibilidade de nós sermos enganados, ou forçados, ou mediante tortura, tomarmos a marca da besta. Então tem a vacina do coronavírus aí, você fique à vontade, porque ela não é a marca da besta, tá bom? Pode ser de outra besta, mas não dessa. E, reforçando, ninguém vos engane, porque isso não sucederá sem que antes venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. E se assente no trono e seja opositor de tudo aquilo que é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, eis que agora está no mundo. Olha só. Quem serão as pessoas enganadas pelo anticristo? Todo aquele que não confessa que Cristo é o seu Salvador, ele tem em si o espírito do anticristo. Ele tem o seu espírito morto, preparado para ser seduzido pelo espírito do anticristo. Então, nós que confessamos a Cristo, nós que fomos vivificados em Cristo, somos do espírito de Cristo. Mas aquele que não crê em Cristo, ele é espírito do anticristo. Então, a pessoa ela não precisa fazer parte da aliança, do governo de aliança, tomar a marca para ser do anticristo. Desde o princípio, pessoas que negaram a bondade de Deus e não creram nas profecias, e quando Cristo veio
e não creram em Cristo, é porque essas pessoas têm o espírito do anticristo. Foram seduzidas pelo espírito do mal que há no mundo. E por isso que o anticristo prosperará. Porque quando ele vier à Terra, ele vai encontrar apostasia. O que é isso? Pessoas que se oporão à verdade, se oporão ao Deus Altíssimo, a Jesus Cristo. Então serão preparadas, estarão condicionadas a serem enganadas pelo anticristo. Por isso que os enganos prosperam no mundo. Porque as pessoas, elas com seus espíritos mortos, elas são sedentas por engano. E esse é um espírito que já está no mundo desde o princípio. Vou parar por aqui. Próxima aula, ainda dentro dessa unidade, eu vou falar sobre arrematamento da igreja. Vou falar sobre julgamento dos santos e bodas do Cordeiro. Então a gente vai tomar mais um período grande aí de entendimento. Mas o arrebatamento, o julgamento dos santos e as bodas do Cordeiro, entende-se que ocorrerá em paralelo a esse tempo de tribulação. Enquanto na terra estiver aqui ocorrendo os 7 anos do anticristo, a igreja terá subido e estará nos céus 7 anos com Cristo. Então, essa segunda parte agora, nós vamos tratar sobre o arrebatamento. Enquanto a terra sofre com o anticristo, nós estaremos com Cristo sendo preparados para a próxima dispensação, para reinarmos sobre a terra. Tá bom? Eu encerro aqui. Comentários, perguntas lá no vídeo, perguntas no meu WhatsApp. Eu estou à disposição para atender cada um de vocês, para enriquecer os nossos conhecimentos, porque é um estudo que ele fala a respeito da nossa vida, de cada um de nós, de todo ser humano da Terra. Os que viverão para sempre, os que serão condenados para sempre, os que serão bem recompensados por Cristo, os que serão poucos recompensados, mas é algo que diz ao futuro de cada um de nós. Lembro, leitura de Daniel nessa semana. Se quiser adquirir um livrinho meu, entre em contato, vai ser um prazer. E que você possa refletir, Quando Cristo te levar, o que você vai apresentar para Ele? Que tipo de obra? Boas ou más? Eu tenho certeza que esse entendimento ele eleva o nosso coração ao propósito de Cristo. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.